Hoje na TV Tribuna vamos falar sobre o mercado para micro e pequenas empresas e sobre um projeto que pretende incentivar essas empresas a fornecerem para governos, prefeituras e outros órgãos públicos. Eu converso sobre isso com a Almani Rocha, gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae RN. O Sebrae é responsável por esse projeto, né? Não é isso, Almani? Exatamente. O Sebrae, na verdade, vem fazendo um esforço, inclusive eu diria, no caso do Sebrae do Rio Grande do Norte, vem buscando consolidar essa parceria com o governo do estado do Rio Grande do Norte, no sentido de promover esse espaço, a ampliação desse espaço para a micro e pequena empresa, tá? Com vista exatamente ao fortalecimento dos pequenos negócios locais e, logicamente, da própria economia. Hoje, mais de 90% das empresas do estado são micro e pequenas empresas. E qual é a fatia delas nessas compras públicas? Quanto é que elas são responsáveis por uma fatia de quanto? Renata, eu diria para você, a fatia, inclusive, é muito pequena. Em relação ao, digamos assim, o grande volume de compras, ela representa, segundo dados, os últimos dados que a gente tem da Secretaria de Administração do Estado, esses dados, inclusive, não são tão atuais, mas era algo em torno de aproximadamente 8% das compras do Estado representavam a participação das micro e pequenas empresas. É uma fatia considerada pequena. Qual seria a ideal? O que é que vocês vão perseguir por meio desse projeto? Veja só, o projeto, na verdade, é um conjunto de ações que busca desenvolver um esforço maior para que essas empresas se aproximem mais, elas realmente se capacitem mais e que elas possam participar desse processo, dessas compras governamentais. A fatia que estima-se que seria mais recomendável, seria algo pelo menos em torno de aproximadamente de 30% a 40%. Tá? As micro e pequenas empresas têm fôlego para chegar a esse percentual aqui no estado, para vender tudo isso para o governo hoje? Essa pergunta é muito boa. Acima de tudo, principalmente o nosso empresário, ele tem a consciência, que deve ter a consciência de que, em primeiro lugar, ele precisa se capacitar. Segundo, vender, na verdade, toda venda tem suas implicações. E muitas vezes o próprio empresário não participa mais efetivamente, às vezes com receio, principalmente quando se trata das questões de pagamento. E nesse sentido, as próprias ações do projeto contemplam a orientação para que o empresário venda mais seguramente. Daí exatamente também esse fator contribuindo para ainda no não avanço desse percentual. O receio de vender e não receber, isso acaba sendo impeditivo, inibe os empresários de tentarem entrar nesse mercado. Eu diria sobremaneira, é um fator impeditivo, porque a fatia é uma fatia considerável. Se nós olharmos os números hoje, inclusive no âmbito federal, por conta de ações dessa natureza, vem sendo desenvolvido e priorizando a participação da micro e pequena empresa, esses números deram um salto significativo. Mas ali o empresário ele já sente mais seguro, mais garantido no sentido de fornecer e também de receber. Agora, é possível dar esse tipo de garantia para o empresário de que ele está entrando em um mercado e que vai receber o pagamento por isso? Alguma ação dentro do projeto para deixar ele mais seguro, mais confiante em relação a isso? Eu diria, dentro do projeto não contempla uma ação específica, porém, o Sebrae, junto com os representantes do empresariado, através de suas federações, estão fazendo gestões junto ao governo do estado, no sentido de criar um fundo para, pelo menos, respaldar as empresas que sejam vencedoras das compras até R$80 mil, que, inclusive, isso é um indicativo que consta da Lei Complementar 123, a chamada Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Haveria, então, recursos nesse fundo para garantir o pagamento em caso de dificuldade do órgão público? Exatamente. Inclusive, esse fundo, ele seria operacionalizado através da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, tá? E, logicamente, atenderia aquelas empresas do Estado que viessem realmente a fornecer
para o governo. Já se sabe quando esse fundo estaria disponível? Eu diria para você o seguinte, está sendo, digamos assim, está em gestação, tá? Está em negociações, tá? O SEBRAE, junto com realmente o representante de cada uma dessas federações de empresários, está fazendo esse esforço no sentido de sensibilizar o governo para destacar esses recursos no sentido de constituir esse fundo, tá? Hoje, Elmane, as empresas que gostariam de vender para os órgãos públicos, como é que elas podem fazer? Como é que elas fazem para participar desse projeto? E mesmo quem não vai participar desse projeto e quer vender, qual é o caminho? Um ponto fundamental. Primeiro, na verdade, a informação. Quais são as licitações que realmente estão sendo lançadas? Eu diria aí, foi criado um instrumento chamado Licita Fácil, que é um site que congrega, porém o Licita Fácil precisa ser ajustado. E foi uma ação conjunta entre o SEBRAE, entre o Tribunal de Contas do Estado, que inclusive, diga-se de passagem, está participando realmente de frente nesse projeto, e o próprio governo do Estado através da Secretaria de Administração. Ao mesmo tempo, você tem o site da própria Secretaria de Administração, que congrega especificamente as licitações do Estado. O Licita Fácil, ele contempla as licitações do Estado e dos municípios. É na verdade, um instrumento de informação. O outro aspecto é o seguinte, na verdade, se cadastrar, e o outro aspecto que esse eu considero o mais fundamental, é capacitação, é conhecer, saber do procedimento adequado de participação em cada algum tipo de licitação, principalmente quando se trata dos pregões. Qualquer micro e pequena empresa pode vender hoje para o governo, ela deve atender alguns requisitos básicos, por exemplo, precisa ser formalizada, por exemplo. Quais são os requisitos que poderíamos citar como principais? Olha, esse é um requisito fundamental. A empresa ser legalizada, ser formalizada, ser constituída. Isso é um requisito que eu considero fundamental e é sine qua non, tá? De forma tal. O outro na verdade, o empresário dimensionar a verdadeira capacidade de poder realmente atender ao volume de compras que o Estado especificamente, ou mesmo as prefeituras e demais órgãos, eles na verdade requerem. Há segmentos em que há demanda maior por produtos ou serviços, por exemplo, o que é que uma micro e pequena empresa poderia hoje fornecer ao governo, à prefeitura e a outros órgãos? Veja bem, tem vários segmentos. Segmento de alimentos, segmento inclusive de materiais de expediente, o segmento de pequenos serviços de uma forma geral. Quer dizer, há um pool de segmentos que, na verdade, a própria micro e pequena empresa tem condições de atender, tá? E outra coisa, você tem também a prerrogativa de trabalhar de uma forma conjunta, de uma forma organizada, até na medida do que a própria licitação permitir, até de consórcio, uma coisa que não é utilizado. Então, as empresas se juntariam para fornecer junto. Perfeitamente, Renata. Exatamente, é uma alternativa. Há espaço para microempreendedores individuais nesse mercado de compras públicas ou ainda é um mercado inacessível? Com certeza. E veja-se o esforço que está se fazendo no sentido de sensibilizar os microempreendedores individuais a se formalizarem, porque essa condição já permite a ele participar exatamente de determinado tipo de compras de bens e de serviços. Principalmente, muitas vezes a gente subestima a capacidade do microempreendedor individual. Porém, muitos deles atendem, principalmente na linha de serviços, algumas demandas que o Estado ou as prefeituras ou demais órgãos apresentam. Como é que é o acesso das micro e pequenas empresas hoje a esse mercado? Há muita burocracia ou isso vem sendo reduzido? Como é que funciona? Essa sua pergunta realmente é muito oportuna. O esforço maior, inclusive a partir da Lei Complementar 123, é que haja realmente, na medida do possível, a maior simplificação
para que permita uma maior participação das micro e pequenas empresas. E é tanto que as exigências hoje são bem menores do que há alguns anos atrás. Tá? Principalmente na questão de documentações, etc, etc. Guardados os devidos requisitos da lei, pronto, está se fazendo realmente esse esforço no sentido de simplificação. Você disse que um percentual aceitável, né, de participação dessas micro e pequenas empresas no mercado seria em torno de 30%. É possível a gente estimar em quanto tempo aqui no Rio Grande do Norte atingiremos esse patamar? Olha, essa estimativa tem um fator. Em primeiro lugar, é o esforço que vai se fazer, principalmente do Estado, no sentido, e aí esse esforço pode ser consolidado, concretizado através da consolidação desse projeto, tá? Na realização desse projeto, no sentido exatamente de incentivar, estimular e também participar da capacitação e da informação para essas empresas. Qual é a grande vantagem do mercado de compras públicas para as micro e pequenas empresas? A vantagem é você ter uma oportunidade de participar de uma parcela, o que nós chamaríamos de uma fatia das compras de uma forma mais significativa, mais ampla, o que faz com que essas empresas locais, elas se fortaleçam do ponto de vista econômico e tem uma implicação fundamental, geração de emprego e de renda. Quanto é que essas compras movimentam hoje no Rio Grande do Norte? Há algum levantamento que mostre isso? Não, nós não temos, inclusive, o próprio projeto, ele contempla um mapeamento. Esse mapeamento deve ser realmente atualizado e, na verdade, implica toda uma estatística que deve ser acompanhada, principalmente para efeito de planejamento dos investimentos nas compras governamentais. Esse é um ponto que realmente é fundamental. Ok. E as empresas que quiserem participar desse projeto podem procurar o SEBRAE? O SEBRAE, inclusive, no próprio projeto, tem a parte de divulgação, e vai dar uma ampla divulgação através dos meios e de materiais para realmente atender a informação para a micro e pequena empresa. Ok, obrigada pela entrevista. Muito obrigado e uma boa tarde. Vocês continuam acompanhando notícias sobre micro e pequenas empresas na Tribuna do Norte Impressa e também no portal TN Online.